Hoje é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla e por isso vamos conversar com o Dr. Leandro Teles e com a Ana Carolina Rocha, que é administradora e influencer, tem 31 anos e foi diagnosticada com esclerose múltipla há 2 anos. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina. Seja muito bem-vinda, doutor. Obrigado. Hoje é o Dia Mundial. Mundial. Quer dizer, para a gente sentar e conversar sobre o assunto. Dia 30/5, doença extremamente importante, uma das principais causas de lesão, sequela ou incapacidade em jovens, é a segunda principal causa, só perde para trauma. Olha, no mundo, mais de 2,5 milhões de portadores. O Brasil, que é um país de incidência relativamente baixa, pelo menos 50 mil portadores conhecidos, é possível que tenham outros. Então esse tema é importante, é hora do pessoal aumentar o volume da televisão e ficar de olho, porque tem muito preconceito, muito mito. Sim. E muita desinformação. Legal estar aqui. Legal vocês terem vindo. Carol, como é que foi o seu diagnóstico? Como é que começou? Boa tarde, Regina. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o espaço, por dar voz a essa causa e também poder compartilhar um pouco da minha história. Sim. Tudo começou em março de 2021. Eu comecei com formigamento no braço direito e esse formigamento foi se estendendo para todo o lado direito do corpo. Quanto tempo? Sim, você sentia esse formigamento? Demorou mais ou menos uns 2 dias, mas eu já vinha sentindo antes alguns sintomas, mas ignorava. Esse que foi o que me levou ao diagnóstico, foi um pouco mais intenso e foi toda a parte direita do corpo, afetou desde o couro cabeludo até a ponta do dedo do pé. E aí aquilo eu achei estranho, né? Eu fiquei pensativa, né? Não sabia de fato o que era e fiquei bem preocupada, né? Medi a pressão, minha pressão estava alta, então eu fui ao médico por causa da pressão. E a pressão nem é um sintoma de esclerose múltipla, só deixando claro aqui, acho que o doutor sabe. E eu fui ao hospital, ao pronto-socorro, de manhã, cheguei lá e isso já tinha uns 2 dias sentindo. E eu comecei a perder os movimentos da perna, não conseguia escrever. Tudo na sequência? Tudo na sequência. Eu fiquei lá em observação no hospital e nesse meio tempo eu já fui perdendo os movimentos e aí eu me assustei. A princípio eu achei que era um AVC, né, e foi a principal suspeita quando eu cheguei ao pronto-socorro. A médica achou que realmente estava diante de um caso de AVC, mas não, depois foi descartado. E ali eu fui transferida para um outro hospital. Ela teve essa percepção de que era algo neurológico. Eu acho importante falar isso porque muitos médicos levam para o lado psicológico, acha que é um nervoso, acha que é algo que não tem nada a ver, né, com o que de fato é. E acho que é importante ter esse alerta, né? Qualquer sintoma, qualquer sinal do seu corpo, ficar em alerta, porque pode ser algo mais grave. E ali eu fui transferida de hospital e já fiquei internada, e aí veio o diagnóstico. Eu fiquei 8 dias internada, fui submetida a uma série de exames, como ressonância magnética, exame do líquor, né? Que é a punção lombar, que foram os exames que me levaram ao diagnóstico. E aí veio o diagnóstico de esclerose múltipla. E é possível, só te interrompendo, por favor, doutor. Que na entrada do pronto-socorro, na suspeita de derrame, que é comum e tal, você tenha feito uma tomografia. Sim. E a tomografia, ela acusou ou ela foi falsamente normal? Então, no momento em que eu estava ali no pronto-socorro, eles fizeram sim uma tomografia. Eu acho que é essencial falar isso. E não deu nada na tomografia. Isso é uma não coisa encontraram absolutamente nada na tomografia. Então, o médico ali poderia ter me dispensado, poderia... Isso que eu ia falar, é uma cilada para os médicos, porque a pessoa chega... A tomografia é muito boa para ver sangramentos, às vezes AVC com mais de 1 dia, mas na esclerose múltipla, às vezes a ressonância ela é melhor. A esclerose múltipla, às vezes, depende de um exame físico mais apurado. Então, qualquer sintoma neurológico localizado pode ser um foco inflamatório, uma inflamação que marca a esclerose múltipla. Ela, no caso dela, foi um sintoma sensitivo, formigamento, uma coisa perda muito de sensibilidade. específica, né? Mas ela falou um negócio que me chamou a atenção.
todo lado do corpo, ó, da cabeça aos pés. lado. O neurologista, ele já fica cabreiro. Fica muito certinho, né? Mas antigamente, a ressonância ela nasceu em 1970. A esclerose múltipla... recente. É recente. A esclerose múltipla foi descrita por Charcot, melhor descrita. Tinha casos anteriores, mas o Charcot descreveu bonitinho em 1868. Sem 100 ressonância. anos antes. Mas já tinha estudos de biópsia, anatomopatológico e tal. E muitos casos que antes eram tidos como piripaque, ou brigou com a namorada, com o namorado, era um ciricutico emocional. Olhando depois, poderiam ter sido focos, porque são inflamações pequenas que dão qualquer sintoma. Pode ser perda de força, pode ser perda de coordenação, pode ser visão dupla. Você tem visão pode dupla? ser Não. apagamento de uma visão de um olho. A esclerose múltipla, ela é uma doença inflamatória, diferente do que parece quando a gente escuta. Parece uma coisa meio degenerativa, inexorável. Não, ela é inflamatória, ela acontece, o sintoma é meio agudo, mas não é tão agudo quanto o AVC. O AVC ele acontece em poucos segundos, pá. A esclerose múltipla, minutos, horas, Dias, às vezes no caso poucos da Carolina. dias. Mas a pessoa fala, tô esquisita. Exato. Meu olho Foi o que tá aconteceu turvado. E por que ela aparece? Ela é uma doença autoimune. O que é autoimune? É uma doença onde as células de defesa do corpo, que nos protegem contra vírus, bactérias, elas se confundem e passam a atacar uma região que pega, no caso da esclerose múltipla, qualquer região do cérebro, qualquer região da medula espinhal e dos nervos ópticos. Aqui, ilustrativamente, a gente está mostrando uma imagem da esclerose múltipla. Perceba que quando a gente fala esclerose múltipla, dá uma impressão de alguma coisa, sei lá, intelectual, esclerosado. Sim. Não tem nada a ver com isso. A esclerose são essas placas. É porque quando estudaram isso, essas manchinhas brancas, cada uma delas é um surto que aconteceu em um local, em um momento diferente da vida, e deixou essas manchinhas brancas. Quando o surto é agudo, essas manchinhas estão mais inchadas. Aquele que parece um feijãozinho é mais agudo. Aquele é mais... Olha como você já tem o olhar do neurologista. Esse que está mais rutilante, parece que está mais inchado, os outros são mais antigos. É uma tendência a ter focos de inflamação, como pequenos incêndios. E por ser mais agudo, significa que é mais recente? Não. Significa que é mais recente. Quando ele vai ficando mais antigo, ele vai ficando mais apagado, mais atrófico, como uma cicatriz. Não sei se aconteceu com você, queria te perguntar, mas quando você teve o primeiro surto, a sua ressonância já mostrava sinais de surtos anteriores que você não sabia? Sim, já mostrava lesões antigas. Eu tenho múltiplas lesões. Poderia ser qualquer momento, né? Sim, porque eu tive sintomas, inclusive, antes, que já apareciam com esclerose múltipla e não foi diagnosticado. Por exemplo, o formigamento mesmo, o choque que eu ignorei. Passar e passou. Exato. Porque parece problemas uma coisa na visão simples. eu tive. E aí eu ignorei e foi passando. E inclusive eu tenho outra doença autoimune, mas não tem a ver com a esclerose. Porém, eu tive esses sintomas anteriores que eu acredito que já era a esclerose múltipla. Inclusive, eu tive a visão dupla também. Teve diplopia. Eu tive a diplopia após esse episódio da parte motora, da parestesia, né? Eu tive a visão dupla também, né? Fiquei ali uns 3 meses sem conseguir enxergar direito. Fiquei 3 meses sem conseguir andar, eu não conseguia andar, eu não conseguia escrever, porque afetou justamente o lado direito, eu sou destra. Então, eu fiquei desesperada. Ali o meu mundo caiu. Eu tinha uma visão muito limitada sobre a esclerose múltipla. Eu não sabia o que era. Mas aí então, como é que é Então, esclerose é Isso aqui é na época do diagnóstico? Foi em algumas... Isso, foi uma das minhas internações. Perdão, doutor. Esclerose, esse termo quer dizer inflamação, e quer dizer múltiplas lesões. É uma doença que a gente chama cérebro. assim, cérebro, medula ou nervo óptico. Sistema nervoso central. Ela não pega nervo. Ó, por isso que é esclerose múltipla, múltiplos focos de esclerose. Agora, cada paciente é de um jeito. Tem pacientes com formas mais brandas, formas mais graves. Tem paciente que vai ter um surto agora, depois de 3 anos vai ter outro. Tem pacientes que vão ter mais surtos. Na hora do surto, a gente usa anti-inflamatórios e remédios que baixam a imunidade. Tipo corticoides em altas doses, para apagar aquele incêndio. Mas no começo da doença, e aí é uma pegadinha.
O paciente pode ter um sintoma neurológico, se ele não procurar o médico, ou até procurar e não fizer os exames adequados, aquele sintoma tende a melhorar. Em 2, 3 semanas melhora. Só que depois ele pode surtir outro e outro. E aí você vai tendo mais machucadinhos. Quando a doença vai ficando mais madura, mais tempo, aí os surtos costumam deixar um pouco mais de sequelas. O médico trata, mas fica uma dificuldadezinha. E o conjunto dessas dificuldades é que vai dar a dificuldade final da esclerose múltipla. Mas não é uma doença degenerativa. Até tem formas, mas o mais comum é uma doença inflamatória, com tratamento agudo e com tratamento preventivo. Eu mandei uma imagem de um neurônio, olha que legal. Essa é a célula mais importante do nosso sistema nervoso, é o neurônio. Tem neurônio, a gente tem bilhões desses na cabeça. A esclerose múltipla, o sistema imunológico, tá vendo essas bolinhas amarelinhas? Isso aqui é uma camada que encapa os nervos do cérebro. Ah, então tá. É uma capa, como se fosse a capa de um fio. Então compromete... Exatamente, o sistema imunológico olha e fala, isso eu vou atacar, ele ataca. É uma doença mais comum em jovens, sexo feminino, mais comum em caucasianas, mas pode acontecer em homens. E ele é mais comum, você falou de criança, pode acontecer em criança, tem em torno de 30, 40 mil casos no mundo, mas ele é mais comum entre os 15 e 40 anos de idade. É bem a faixa da Carol. Produtiva. Então a gente já sabe até onde ela ataca. É uma doença com tratamento de evolução um pouco errática. Mas e a prevenção? Aonde a gente tem remédios. Eu poderia falar, mas eu queria que ela falasse como hoje você, porque assim, na hora do surto você trata de um jeito. Sim. Só que para prevenir outros surtos é outro. Exato. Né? Eu perdi, como eu falei, a mobilidade, depois fui voltando. Momentaneamente? Momentaneamente. Eu fiquei, na verdade, mais ou menos 3 meses com dificuldade de andar, com dificuldade de escrever. E os médicos me falavam justamente isso, que não sabiam se essas sequelas voltariam. Não sabia se eu voltaria. Isso é então, desesperador. eu fiquei desesperada, desesperador. Tanto que eu achei que fosse uma doença fatal e depois eu vi que não, que dá para viver com qualidade. Porém, tem esse receio, essa imprevisibilidade da doença. Né? Eu acho que isso que é o que mais nos assusta. Né? E ali eu passei por sessões de pulsoterapia que foi melhorando esses sintomas, né? Tanto quanto a fisioterapia que eu faço até hoje. Mas essa imprevisibilidade de ir e voltar os sintomas, eu ainda tenho um pouco disso. Tive outros surtos depois. E você consegue sentir pelo seu próprio corpo e tal, que talvez um surto esteja se avizinhando? Sim, era uma coisa que eu estava até comentando para ele, que eu brinco com a minha médica, que eu mando muitas mensagens para ela sobre, doutora, eu tô sentindo isso, será que é surto? Será que não é? E aí, algumas coisas eu consigo ter essa percepção de que realmente é um surto. Tá. Outras não, outras eu preciso conversar com ela e a gente vai e faz ressonância novamente. E aí tem esse dia a dia, essa rotina de exames, né, de ressonância. Tem tratamento hoje preventivo. Hoje Sim. Você consegue, entre os surtos, diminuir a ação do sistema imunológico com neuromoduladores, remédios que ajudam a diminuir a taxa de surto. Não dá para você garantir que não vai ter, mas você diminui o risco. Tá. E a chance de sequela depende muito da onde caiu o surto. Se ele caiu em cheio numa região mais eloquente, mais importante, ele vai trazer mais sintomas. Então, se o surto cair numa área do cérebro que comanda o braço vai ficar fraco. Tá. Se ele cair numa área que o olho, vai ter turbação visual. Existe uma relação, né? E ela falou uma coisa interessante. Às vezes o paciente oscila, ele acorda pior, mas ele pode piorar do déficit prévio. Dependendo da temperatura, do estresse, ele pode oscilar o que ele tinha de antigo. Mas se surgir um sintoma novo, aí tem que reinvestigar um novo surto. A gente tem um vídeo que a doutora Juliana Ferreiro mandou sobre a importância da fisioterapia no tratamento. Vamos ver. Para tudo. Eu preciso da sua ajuda. Tá pra vir comigo? Eu preciso de 3 favores seus para ajudar nosso canal aqui a crescer no YouTube e mais gente conhecer sobre esclerose múltipla e como viver bem. O primeiro passo é você dar um like nesse vídeo se você estiver curtindo. O segundo passo é você se inscrever aqui no canal. Assim, o YouTube vai achar esse canal mais relevante e vai distribuir para mais pessoas. E o terceiro passo é você ativar o sininho. Com isso, você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E aí,
Preparado? Bora me ajudar? Então eu vou te deixar com o vídeo. Tchau! Sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurofuncional, que é a área que cuida de pessoas que têm doenças neurológicas, como a esclerose múltipla. Ela gera vários sintomas, como a fraqueza muscular, a fadiga, a alteração da forma de andar, o equilíbrio, problemas urinários, visuais, emocionais, sensoriais, dentre muitos outros. A fisioterapia, ela tem duas abordagens com os pacientes que têm esclerose múltipla. Uma abordagem preventiva e uma visão mais reabilitadora, quando eles já estão presentes. Muitos dos pacientes, quando recebem o diagnóstico, são sedentários previamente. Eles não fazem exercício, por isso eles são mais fracos, às vezes têm um déficit de equilíbrio, um déficit de mobilidade, e às vezes têm sintomas que eles sequer percebem. A gente cria, como eu falo, uma gordurinha de capacidade funcional desse paciente, de força, de alongamento, de mobilidade e até mesmo de movimento. E quando ele sofre com a progressão da esclerose múltipla ou com um surto, ele consegue se recuperar muito mais rápido, ou até mesmo não sofrer tanto quanto se ele já tivesse esses sintomas prévios. Além desse aspecto preventivo, a fisioterapia também atua na forma reabilitadora. Ele pode apresentar fadiga, fraqueza muscular, alterações do equilíbrio, da marcha, alterações sensoriais, entre muitos outros. E nós, fisioterapeutas, vamos atuar de acordo com cada um dos sintomas que ele sente. Então, não tem uma receita de bolo. A gente tem que olhar caso a caso e a necessidade e a história de cada um dos pacientes. E assim, a gente criar um plano de tratamento específico para cada um. Nosso grande objetivo com a fisioterapia é fazer com que os pacientes consigam retomar a sua vida do ponto que elas pararam, que geralmente é o diagnóstico, para que eles possam viver com qualidade e viver bem, construir a vida que eles sempre sonharam. Então, fazer fisioterapia é um dos pontos fundamentais para se aumentar a qualidade de vida, viver bem e conviver com a esclerose múltipla. Que moça simpática. Juliana Ferreiro é fisioterapeuta neurofuncional. O Instagram dela é dra.giu, com G de gata, Giu Ferreiro, _oficial. dra. de doutora, dra.giu Ferreiro, _oficial. E daqui a pouco eu volto para conversar com o Dr. Leandro e com a Carol. E a Carol também tá de preto, impressionante. Coisas que acontecem, aqui, a cor da esclerose. Igual a Verona, enfim, a Verena. Bom, então a fisioterapia, eu achei uma simpatia a Juliana. Ela é maravilhosa, conheço ela, Gil. Não é a sua, mas você conhece. Conheço. Então, a fisioterapia também pode ser preventiva, hein, doutora? Eu ia fazer outra pergunta, mas agora me ocorreu isso. A fisioterapia é muito importante em qualquer fase da doença. Exato. Mas para aqueles que têm sintoma motor, como mais ainda, incoordenação, fraqueza, a fisioterapia é imprescindível. E aí o ideal é a fisioterapia neurológica ou neurofuncional. Porque tem muita gente que acha que fisioterapia é tudo igual. Pois é. Fisioterapia tem especialidades, como a medicina também tem. Para esses pacientes neurológicos, a fisioneurológica é melhor. Então tem que pleitear, às vezes com convênio. Quem não tem convênio, não consegue no SUS, uma boa dica que eu deixo, qualquer doença neurológica, procurar universidades. As universidades, elas precisam ensinar os alunos que estão chegando, ter os professores e às vezes associando a essas universidades, você tem o tratamento gratuito e você também é estudo para... Mas tem muito preconceito. Outro dia, não, ser atendida por alunos de universidade. Outro dia uma pessoa falou, não, mas a minha mãe está lá, ela está servindo de experiência para os alunos. Eu falei, mas os alunos são supervisionados? Totalmente supervisionados e lá você tem geralmente tratamentos de ponta. Então, porque nas universidades boas, sempre tem mestres, doutores, pessoas muito experientes com o que tem de mais moderno sendo ali. Então é um jeito de você driblar a falta de profissionais especialistas na ponta ou no SUS. E como é que é a evolução da doença? A evolução ela varia muito. A forma mais comum da esclerose múltipla é uma forma que a gente chama de surto-remissão.
pessoa tem um surto, aí ela melhora totalmente ou parcialmente. Isso para a vida. Passa um tempo bem. Depois ela tem outro surto. Esse surto ela pode acontecer em várias regiões do cérebro. Com o tratamento preventivo, o risco de surto é menor. Alguns pacientes têm formas brandas e que até a doença estabiliza. Quando a pessoa vai envelhecendo, também em alguns casos dão uma aquietada. O sistema imunológico no idoso, ele é mais brando. Por isso que eles têm mais infecção, né? Mas menos autoimunidade. Claro. Olha que curioso. É. Então, é uma doença que é difícil dar prognóstico. Tem pacientes que vão evoluir para andador, cadeira de rodas? Tem. Mas quando isso vai acontecer e quais, não dá para saber. Tem muitos que não evoluem para cadeira de rodas, para andador. Tem uns que as doenças silenciam. Tem formas ditas benignas, onde o médico fica acompanhando e o paciente não tem mais surtos. Então, ela é variável. Tem outras formas mais raras. Uma forma que é primária progressiva, onde a pessoa não tem surtos, ela vai piorando de forma lenta. Essa é a forma que as pessoas acham que é a comum. Essa é raríssima. Tem outras formas que a pessoa surta um tempo, depois ela para de ter surto. E ela vai ter uma piorazinha lentamente com o envelhecimento. E não dá para prever, de Não acordo dá, com o desenrolar da cada vida. paciente é de um jeito. Então cada paciente vai demandar um tratamento, uma adaptação. Todos precisarão ser acompanhados com o neurologista, com uma equipe multidisciplinar. Mas às vezes você olha um caso que às vezes foi evidente na mídia e acha que você vai ter essa evolução. Não. As pessoas confundem, Regina, esclerose múltipla com outras doenças. Confundem com, o cara está esclerosado, que é o Alzheimer, ou a senilidade, ou confundem com esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA. Sim. Não tem nada a ver a doença. A ELA é uma doença motora progressiva. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória, com tratamento. Tem toda uma medicina por trás disso. Então, cuidado para você não baixar muito a guarda e achar que você vai ter uma evolução. Sim. Não sei, até eu te perguntar como é que foi a sua sensação do que você sabia de esclerose múltipla quando você recebeu esse diagnóstico. Nossa, eu tinha uma visão completamente limitada, eu não sabia. Inclusive, eu confundi com a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, e depois eu vi que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Então eu tinha uma visão completamente limitada, eu achava que era uma doença fatal. Foi se informando à medida que você foi tendo que conviver com a doença. Sim, aí eu conheci de fato que era esclerose, fui pesquisando, e isso me levou também a falar nas redes sociais sobre a esclerose múltipla. E eu fui pesquisando sobre a doença e vi que dava para viver com qualidade, apesar de ser uma doença muito imprevisível, né? Não é fácil, de fato, né? Eu fiquei ali um tempo bem limitado, eu uso bengala, né? Mas é uma doença que dá para ter uma vida com qualidade, apesar dessas imprevisibilidades. E o que me assusta é justamente isso que o doutor falou. Que você pode ter a falta de informação, você pode ter um surto a qualquer momento da sua vida. Por ser uma doença incurável, né? A palavra incurável, ela assusta muito. Mas eu consigo viver com qualidade, né? Hoje eu faço um tratamento semestral por infusão. E estou estabilizada, apesar de ter uma carga lesional bem grande, né? Considerada grande, eu consigo ter aí uma qualidade de vida. Eu não digo que é uma vida 100% normal, mas né? retomou a sua vida. Consegui retomar a minha vida e encontrar um propósito nisso, né? Que é falar sobre ela e dar voz à esclerose, né? E para encerrar, você gostaria de falar algumas palavras para quem está em casa? Bom, eu queria dizer para onde que eu posso olhar. Queria dizer para a sociedade de forma geral que não somos coitadinhos, não somos inválidos. Nós queremos respeito, né? Eu acho que hoje é um dia não para nos parabenizar, mas um dia que a gente pede respeito, que a gente pede inclusão, por menos capacitismo e mais inclusão e mais respeito, porque nós só queremos viver em sociedade de forma igualitária, né? E quebrar todos esses preconceitos que existem em volta da doença, sobre ser doença de idoso. A maioria das pessoas que têm esclerose múltipla são jovens, então a gente só quer viver de forma igualitária na sociedade, de forma geral. E para você que acabou de receber um diagnóstico, que está assustado, temos uma rede de apoio gigantesca nas redes sociais. Tem muita gente que passa pelo que você está passando, eu passei por tudo isso e sei que não é fácil, mas a gente consegue viver e um diagnóstico não é o fim, o diagnóstico não nos define. E o seu Instagram para acompanhar o seu trabalho é a Carolina Rocha G. Isso, eu tenho
Carolina Rocha G. Eu tenho perfil no Instagram e no TikTok também, a mesma arroba. Carolina Rocha G. E hoje vai ter live, doutor Leandro? Vou tentar fazer uma live hoje. Faça. Eu tô saindo pro Congresso Paulista e eu vou ver como é que tá esse ajuste. Aliás, um congresso grande que vai ter em Santos e que vai ter pautas enormes sobre esclerose múltipla. Doença extremamente importante, adorei as palavras da Ana Carolina, conheci ela hoje, é uma simpatia. E ela é o perfil da esclerose múltipla. Jovem, saudável, inteligente. Nessa faixa etária. Então é importante ficar de olho. Cuidado, exame, alteração neurológica focal, procure o especialista. Deixa ele dizer se é ou não é. Não é porque passou que tem que esquecer. Que passou, né? Isso que a gente está fazendo aqui é uma sementinha. Tem muita informação de qualidade, mas muita. Então você que está em casa, procure essas informações, sigam. A gente está com uma collab, inclusive. Quem não anotou, quem me segue, Neuro Leandro Teles, a gente está com uma collab, siga a fisioterapeuta. Extremamente comunicativa. Uma graça. DRA de doutora, Gil Ferreiro, _oficial. Gil Ferreiro, _oficial. Faz parte dessa rede de apoio. Faz parte. Né? Faz parte. Sim. Muito obrigada por ter vindo. Venha sempre que quiser. Saúde, Obrigada. que seus projetos todos se realizem. Amém. Obrigada, Regina. Doutor Leandro, prazer em recebê-lo. A família vai bem? A criançada, tudo cumprida já? Cumprida. Minha filha está com 11 anos, já me passou. Não é muito difícil, mas ela está já me passando. E a outra está com 5 anos. Quem quiser conhecer, elas estão também no Instagram. Eu coloco sempre elas. A toda. A pequenininha Espivetada. Fala no Neuro Leandro Teles. E eu queria fazer uma foto de nós três para levantar essa causa com relação à esclerose múltipla num dia hoje. Precisamos. E parabenizar o Mulheres por trazer na TV aberta um tema que hoje pauta a neurologia e a medicina. Mais que necessário esse espaço, essa pauta, por dar voz a essa doença que é tão desconhecida e cheia de tabus, né? A gente que agradece vocês virem. A Júlia, que foi a produtora da pauta e que ajuda a gente a amarrar. Júlia, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Fora do...